2024. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó a Ana Zemuner, ela que é presidente do CONSEG, o Conselho de Segurança aqui da nossa cidade, para justamente a gente repercutir mais um assalto que aconteceu na nossa cidade à luz do dia, um assalto à mão armada no comércio local. Nos últimos 30 dias já é o terceiro assalto que acontece por aqui. Teve reunião do CONSEG no dia de ontem e certamente isso foi um dos assuntos da pauta. Vai nos acompanhar nessa entrevista a Lara Ferreira. Muito bom dia, Ana. Muito bom dia, Odair. Muito bom dia, caros ouvintes. É sempre uma satisfação poder estar aqui falando de um assunto tão importante para nós, tão sensível que é a segurança pública. Muito bem, no dia de ontem esse assunto esteve em pauta, que foi a segurança e esses assaltos que têm acontecido à mão armada aqui na nossa cidade? Certamente, foi o principal assunto, né? Ontem nós tivemos algumas ações relacionadas aos nossos grupos, né? Nós ativamos aí as nossas redes, as redes de vizinhos, os grupos de gestores. Nós convocamos todos para a reunião e nós tivemos um bom número de pessoas ontem. Inclusive, duas das vítimas recentes estiveram lá também fazendo seus relatos, a sua indignação com a nossa situação atual, né? Certo. E em termos de ação, de prevenção, o que o CONSEG hoje tem em mente, o que tem se discutido a respeito desse tipo de situação, Ana? Bom, nós temos dois fatores muito importantes, que é a situação dos efetivos, né? E, na falta deles, a gente precisa melhorar a condição dos equipamentos de segurança, no caso, as câmeras de vigilância e, enfim, outras estratégias, né? As estratégias de rede, que é o nosso principal foco, que é o levantar e estimular a comunidade na autodefesa, né, com métodos preventivos, não é propriamente, não é com métodos de embate, é métodos realmente de Prevenção. inteligência, né? Certo. Muito bem. E, assim, efetivamente, a maior preocupação, certamente, do comércio local é da continuidade, né? E o efetivo da polícia? A Polícia Militar esteve presente ontem nessa reunião do CONSEG. Qual é a manifestação deles a respeito? Sim, a Polícia Militar, a Polícia Civil e os bombeiros são membros natos do nosso conselho, né? A Certo. reunião não é validada se não tiver a presença Ah, deles, ok. né? Uhum. Então, nós tivemos sim, ontem não, o nosso membro nato não estava, que ele está em formação, né? Veio o tenente, agora eu esqueci o codinome dele, mas enfim, ele estava lá presente, ele falou das condições de trabalho também, né, para todos. Nós temos muitas pessoas que vêm a primeira vez na reunião e eles sempre focam naqueles objetivos que a gente já trabalha há muito tempo, né? Com aquela revolta de que a gente precisa de mais Estado presente, né? Certo. Ontem a secretária de Planejamento, a Bruna, esteve na nossa reunião trazendo uma fala em nome do prefeito de que o nosso pleito das câmeras de vigilância serão atendidos ainda esse ano. Foi a afirmação dela, né? E de que, inclusive, o processo já está na licitação, para Certo. que ela acredita que deve ser finalizado ainda no início do próximo mês, para instalação ainda esse ano. Nós estamos nessa briga aí já desde 2014, a gente já estamos há bastante tempo buscando essa alternativa e nós oramos, né? mais do que desejamos, nós oramos para que isso realmente se conclua até o final do ano, né? Mas a nossa situação, a gente está sempre contando com a sorte, sabe? Esse que é o problema. A gente tem muita câmera de vigilância pertencente a pessoas privadas, né? Empresas, lojas. E a polícia acaba contando muito com a ajuda dessas pessoas, com a colaboração delas, que não são obrigadas a colaborar. Certo. Né? Certo. E, então, a gente não pode ficar contando com a sorte. A gente precisa de equipamentos de ponta, que dão conta de fazer identificação, de fazer leitura de placa, se possível de leitura, né, da leitura facial, porque realmente a gente está à mercê. Muito bem. Bom, Ana, muito bom dia. Ana, a parte de segurança e assaltos, o modus operandi
que estão acontecendo, e principalmente os alvos, né? Relojoarias, aquela ação rápida. Como a gente sabe, se tivessem as câmeras ativas, e é uma luta do Conselho de Segurança há muitos anos, né? Não é de agora, provavelmente, pelo menos os criminosos, a rota de fuga deles, a gente poderia ter descoberto, a gente que eu digo, a polícia, né? Poderia ter mais informações, porque fica muito à mercê, né? No caso de ontem, foram sentido prefeitura, tá? Mas entraram ali sentido Bairro das Nações, Cedrinho, Pomerode, Rio dos Cedros, para onde? E as câmeras auxiliariam muito nisso, né? A rota de fuga, né? Nem tanto na ação, mas na rota de fuga, né? Porque as coisas acontecem com as câmeras em dois momentos, né? O primeiro é o preventivo, quando as pessoas sabem que a cidade está monitorada, e isso por si só já inibe, né? Boa parte das situações acabam sendo inibidas. E a outra parte, essa é o serviço de inteligência que vem após o crime, onde realmente ele consegue identificar. Nós estivemos em Pomerode, né? Os 9 municípios estivemos em Pomerode há um ano atrás. E lá eles demonstraram como funciona os equipamentos deles lá. Se você hoje for para Pomerode e acontecer alguma coisa, eles acharem interessante monitorar o teu carro, eles jogam a placa do teu carro, eles sabem quantas vezes você foi em Pomerode nos últimos 2 anos. Por onde você passou nos últimos, 2 anos. Eles têm condição de ter essas informações armazenadas. Então, assim, eles conseguem ver o teu hábito, os carros semelhantes ao teu. Então, assim, o cruzamento dessas informações é fundamental para solucionar os crimes com mais eficácia. E é isso que as pessoas têm. Só vai olhar? Não, não vai olhar. São dados armazenados, dados de inteligência que vão dar conta de solucionar crimes. Como disse ontem um policial civil que estava lá, ele falou assim, é uma forma de voltar para o passado. Você consegue voltar para o passado com essas informações e solucionar coisas que você necessita. São dados. Até porque, provavelmente, esses criminosos, eles andaram circulando, né? Essa informação de saber quantas vezes, né, tal carro passou, tal moto esteve ou circulou na rua, porque ontem, enquanto fazíamos a cobertura dessa reportagem, desse assalto, uma pessoa, um cliente que estava lá, ele disse, eu vi uma moto parecida andando, circulando no bairro das Nações. Podem ser eles? Poderiam estar olhando qual a rota de fuga? Poderiam. E essas imagens, as câmeras auxiliariam nisso, né? Também. Sim. Embora a bendita moto está sem placa, né? A gente soube disso também. Mas a gente tem relato. Um próprio membro do nosso conselho viu a moto sem placa, notificou a polícia que estava, falou assim, não, mas você tem certeza? Assim, eu estou olhando para ela, né? Então... Antes do acontecimento. Isso, antes do acontecimento. Então, são coisas assim que quando a gente participa de um grupo como o nosso, a gente acaba prestando atenções em coisas que a gente não prestaria se for na nossa rotina, né? Atitudes, a forma suspeita, né? Tá passando. Então, você começa a perceber esses detalhes. Então, assim, quando a gente está preparado, isso que eu estava falando de trabalho em comunidade preventivo, é de você se atualizar. Fala assim, como eu ajo diante de uma suspeita? Eu devo avisar a polícia? Sempre, é trabalho deles, é normal. Chegou lá, a pessoa já não está mais, a polícia não vai ficar chateada, vai marcar você porque você chamou e não deu em nada, chamou 2 vezes, não deu em nada, 3 vezes, não deu em nada. É o trabalho deles. Eles não se importam com isso. Agora, quando a gente tem informação e não avisou, a polícia fica realmente mais chateada. Fala assim, a gente podia ter prevenido isso, porque o trabalho da polícia, essencialmente, é a prevenção. Né? A prevenção é um número que a gente não consegue visualizar ele diante do problema, né? Fala assim, mas não aconteceu. Mas a prevenção se a gente não fizer, certamente os números de violência vão disparar. Ana, na sua opinião, como presidente do Conselho de Segurança, e você está ativamente em todos os grupos do Conseg, na sua opinião, você acha que os grupos realmente eles estão funcionando no trabalho que deveriam? Então, nós temos um grupo de gestores, né? E esse grupo estava fechado para receber informações. Ontem,
eu abrir ele, ele vai ficar aberto. Porque eu acredito muito no nó de rede, né? Então, o que, que é isso? Tu mora, digamos, lá no bairro da Araponguinhas, eu moro no bairro das Nações. Aconteceu um fato lá e você colocou nesse grupo, toda a cidade vai ficar sabendo, né? E aí todo mundo vai ficar alerta porque a gente pode distribuir essa informação dentro dos grupos. E não é uma questão de criar alarmismo ou deixar as pessoas aterrorizadas. Não, é método preventivo. De você usar a informação a seu favor, você se antecipar a essas informações. É o nosso objetivo. E agora a gente vai retomar. Ontem eu falei com o Coronel Mário Elias, porque nós tínhamos um outro objetivo, que era unir os 9 municípios, os conselhos dos 9 municípios, e fazer um comitê gestor, para que a gente pudesse dialogar sobre as condições de segurança, porque quando a gente fala de Timbó, a gente está falando de 50 mil pessoas. Quando a gente está falando de Geinha, a gente está falando de 300 mil pessoas, né? Então, assim, aí a gente sabe que isso, força política, influencia para que a gente possa ter melhorias na segurança pública de forma geral, porque o gestor de segurança é o Estado, né? E a gente precisa ter força como população para fazer com que essas forças se mobilizem a nosso favor. E é isso que a gente está buscando agora também. A gente vai reativar, porque a gente já começou isso em 2017, estava caminhando bem, e aí veio a pandemia, né? Todo mundo ficou afastado e esses encontros acabaram ficando prejudicados, mas agora a gente já tem certeza que pode retomar isso e a gente vai botar pé de novo para mudar a situação geral aqui de segurança da nossa cidade. E a polícia militar, a gente sempre vê a questão do efetivo. O efetivo é uma situação também da polícia militar que já não é de hoje. Mas essa tecnologia das câmeras aí, a gente pode, você falou aí do monitoramento, de poder voltar ao passado, a Lara fala ali das rotas, que já é alguma coisa depois que aconteceu também, né? A gente sempre está falando das câmeras como um auxílio depois que alguma coisa acontece para você poder identificar. Lógico, tem essa questão da inibição por fato das pessoas saberem que há o monitoramento, então elas vão pensar um pouco melhor antes de agir, porque estão sendo de alguma maneira monitoradas. Mas essa falta do efetivo do policiamento aí, se a gente fala, né, em termos de veículos, em termos de efetivo humano mesmo, se essas câmeras também tivessem uma sala de comando, uma sala de monitoramento, onde os principais pontos da cidade estivessem sendo monitorados, pelo menos ali em um determinado período do dia, isso também poderia ajudar com menos efetivo e mais eficiência. Hoje já existe, né? A gente tem lá no Copom, a gente tem 10 câmeras de monitoramento que estão nos principais pontos aí do centro da cidade, alguns do eixo aqui central, né? A gente está com uma baixa qualidade dessas câmeras e que devem ser trocadas também. A promessa é que isso deve acontecer até o final do ano, né? Com relação aí ao Estado, que essas câmeras pertencem ao sistema BEM-TV. Então, assim, a gente já tem essa central ali, mas pela a conversa que nós tivemos ontem com a Bruna, vai ter também uma central das câmeras que a prefeitura vai instalar e vai haver um link de acesso que a polícia vai ter dessas câmeras privilegiadas. As câmeras que são relacionadas com as OCRs, que faz a identificação de placas e faz essa leitura mais específica, né? Então, o link privilegiado vai estar com a polícia civil e militar, para que eles acessem o que eles quiserem, quando quiserem. E também há uma situação que parece que a empresa que está, que vai participar dessa licitação e que fez o projeto, ela já presta serviços a algumas empresas, ele tem alguns clientes aqui em Timbó, e o link desses clientes também vai poder ser acessado. Certo, né? Então vai ter uma rede aí. Vai ter uma rede que é muito maior do que aquilo que vai ser implantado pela prefeitura. Prefeitura também. Uhum.
A gente sente isso, né, Ana? Eu creio que você ali, como presidente do conselho, recebendo toda a pressão da comunidade, através dos grupos, através dos próprios membros do Conseg, que também estão espalhados e recebem essa pressão e repassam isso ali no Conseg, mas Timbó já não é mais a mesma, né? A gente precisa de ações no sentido da prevenção e da ação também de repressão a criminalidade que tem aumentado bastante na nossa região. O nosso papel no Conseg é ser esse elo mesmo, né, entre a comunidade e os serviços de segurança, né, os gestores, enfim, né. O que a gente prega muito é a força da comunidade, porque essa é a essência do Conseg, de fazer essa qualificação da comunidade para que ela não se perca. A gente mora numa cidade, né, que tem aí o título da melhor cidade do país para se viver, nós temos uma boa condição de vida, nós temos empregos que atraem pessoas de fora e que a gente não tem como frear esse fluxo, porque está no direito dessas pessoas, né? Mas como comunidade, o que a gente pode fazer é se fortalecer, né? Porque a gente não pode deixar perder a nossa essência de ser um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo que preza pelos princípios, né? Então, quando a gente se une como comunidade e a gente, a cada vez que chega alguém de fora, um vizinho, a gente acolhe essa pessoa, vai lá, se apresenta, fala assim, Odair, muito prazer, eu sou a Ana, eu sou moradora dessa rua, seja bem-vindo. A nossa rua tem rede de vizinhos, eu gostaria muito de apresentar o projeto e gostaria que você participasse. Se você é uma boa pessoa bem intencionada, você vai fazer assim, cara, eu estou no lugar certo. Era isso que eu estava procurando para a minha vida e para a minha família. Se você é uma pessoa mal intencionada, você vai dizer assim, não vou me fixar aqui porque os meus planos vão ser frustrados, porque essa comunidade é forte. Muito bem, nós temos participação de ouvinte aqui. O bom dia, acho que o melhor caminho para mudar a segurança de um modo geral é a mudança na legislação em vigor. Só que não fala especificamente qual legislação, mas deve estar se referindo aí à questão das punições, né? De que os bandidos, muitas vezes crimes menores, logo voltam para as ruas. Deve ser isso. Tem uma pessoa que está no nosso grupo, que talvez seja até ele que está ali comentando, que ele fala dessa busca, né? Que tipo de lei que já está tramitando, que mudanças estão sendo pretendidas na legislação para que ela seja realmente punitiva, né, para que ela dê conta dessas demandas, que ela freie esses ímpetos aí da criminalidade. E eu acredito que é isso que deve estar falando ali, né? Mas... Enfim, a gente consegue ingerir muito pouco sobre isso. Não, com certeza. Porque a gente tem... os nossos legisladores são os nossos políticos eleitos, tanto da esfera municipal, estadual e federal. E a gente consegue visualizar como população que essa disputa é muito desleal e tem poucos valores e atende a interesses dessas pessoas. Elas estão ali, cada um ilustrando a sua estrelinha, a cada 2 anos no âmbito municipal e depois no âmbito, né, estadual e federal, querendo... Então, assim, a gente tem muito pouco tempo de ação sem interesse envolvido. Muito né? bem, é isso mesmo. E aquilo que a gente vê aí nos últimos tempos, né? Eu acho que há uma intenção de mudar isso, mas o que a gente viu nos últimos tempos é um judiciário e uma legislação muito leniente com o bandido, muito favorável ao bandido. E aí é o que está acontecendo de fato. Nós tínhamos um programa aqui em Timbó que era tocado pelo Cabo Rosa, que é referência, que era o CEINT, todo mundo admirava o projeto, e hoje a LGPD, que é uma lei, não permite que a gente faça, que a gente aplique um projeto que era sucesso aqui na nossa cidade, um projeto que prendeu mais de 50 pessoas com mandato. Então, assim, quando você fala disso, assim, você fala assim, até que ponto a lei, os nossos legisladores estão favorecendo o bandido? Exatamente. Que era a lei com relação às pessoas que vinham morar, que o Cabo Rosa verificava qual a situação, né, se era um foragido, enfim, quando você vinha para o município, né, quando ia principalmente alugar uma casa, então é algo que eu vejo que muita gente também questiona, né, sobre o porquê que não
não continuou com esse projeto, mas é porque a lei realmente, né, impede. Mas era um programa, um projeto sensacional do Cabo Rosa. E É que porque nem fez todo mundo, toda a né? diferença. Nem todo mundo vai fazer como você noticiou esses dias aí no setor de segurança. Nem todo mundo vai lá no fórum para pegar algum documento e está com mandado de busca e apreensão em aberto, né? Lembra dessa situação? Né? Então, e as pessoas acabam não tendo acesso agora por conta, né? É a legislação, né? A falta de visão quando se aplica uma legislação, muitas vezes, ou até a visão mesmo de que quer favorecer o bandido. A nossa condição de efetivos, ela foi influenciada diretamente por conta de má gestão de mais de 20 anos atrás. Né? Governador que ficou 8 anos sem fazer concurso, que criou uma janela onde os policiais só foram se aposentando, porque não entrou gente naquele período. Então, são 8 anos de defasagem ali, desse buraco sem servidores, que gerou todo esse problema que a gente tem de efetivos hoje, né? E o cara quer ser governador de novo. Muito bem, olha, eu quero agradecer a Ana. A gente sabe do trabalho de vocês, Ana, e a gente sabe também que em algumas situações é o tal do enxugar gelo, né? As pautas, as demandas chegam no CONSEG, mas o CONSEG esbarra em legislação, o CONSEG esbarra em política, o CONSEG esbarra numa série de situações. Mas aquilo que o CONSEG consegue fazer, né? Uhum. Que é assim, fazer com que haja uma movimentação das pessoas, os grupos aí, através dos grupos de WhatsApp, o grupo de vizinhos, a polícia militar participando aí dos grupos também, fazendo o que pode dentro das condições que tem, e a gente espera que, dessa vez, essa questão, então, das câmeras, que é o que eu vejo, assim, que de mais efetivo e prático saiu dessa reunião ontem, ela realmente venha para a nossa cidade esse ano, em função de tudo que está acontecendo e dessa nova realidade que a gente vive. Nós temos a nosso favor a comunidade, né, que é presente, enxerga ou consegue, porque nós temos um trabalho voluntário, né? Nós compramos a briga da segurança pública porque nós acreditamos que ela é um fator primordial do bem-estar de todos nós, né? E a gente dá o nosso tempo, dá a nossa gasolina, toda a nossa dedicação, os nossos pensamentos para isso, para que a gente possa realmente fazer dessa cidade um lugar mais confortável e melhor para se viver, né? E a questão das câmeras, a gente briga tanto nisso porque é o que de imediato pode instrumentalizar os bons homens policiais, mulheres policiais que estão aqui na nossa cidade, que querem trabalhar e precisam, no mínimo, de condição que é a ferramenta, né? Exatamente. É só instrumento que a gente precisa agora. Agora, com relação à polícia, a gente ainda vai ter que fazer, ou de efetivos, a gente vai continuar nessa briga, pedindo, afundando o caminho daqui até lá, a Florianópolis, para poder conseguir mais policiais. É isso que é a nossa missão e a gente vai nela até o fim. Muito bem, Ana. Obrigado pela presença aqui no Repórter Cultura na manhã desta quinta-feira. Olha, políticos que estão ouvindo a gente aí, ouvir essa entrevista, olha, esse pessoal aí faz muito mais pela nossa segurança, pela nossa cidade, que muitos políticos que são pagos. Como a Ana falou aqui, é trabalho voluntário, é gasolina própria, é tempo, e esse pessoal, olha, a gente enxerga muitas vezes que eles estão fazendo mais pela nossa segurança do que muitos políticos que estão ali para fazer isso, ganhando seu salário todo mês e, infelizmente, não fazendo o que deveriam fazer. Obrigado, Ana, e parabéns pelo trabalho do CONSEG, e a gente fica na torcida e conversando com vocês aí sempre que possível também para ter mais informações sobre a nossa segurança. Eu que agradeço. Nossa reunião do CONSEG sempre na primeira quarta-feira do mês, na CDL, às 19 horas. Estão sempre, toda a comunidade é bem-vinda, não precisa ser conselheiro ou atuando na segurança pública, é só querer ajudar e a gente está sempre aberto. Essa foi a Ana Zemuner, então. Obrigado, Lara, pela participação aqui também nessa entrevista.